Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais essa mensagem de Jesus aqui para você. É um prazer te receber aqui. Me chamo Pedro Santos e todo domingo, às 20 horas da noite, tem uma mensagem de Jesus para você. Abra sua Bíblia em João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Aqui nessa palavra, vamos entender o que Jesus quer colocar no nosso coração no vídeo de hoje. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram até em cima. Tirai agora, disse Jesus, e levai ao chefe dos serventes. Que levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água já tornada a vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse: É costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir um menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Podemos ver que o primeiro milagre de Jesus acontece em um casamento. Aqui, praticamente, a maioria das pessoas nessa época não conheciam tanto Jesus. Não conheciam tanto Jesus, até porque nesse momento ele não tinha feito milagre algum. Ele era apenas ali filho de Maria e filho de José. Só que nesse momento, nessa passagem, podemos observar que Maria, que Nossa Senhora, ela meio que provoca esse milagre. Ela meio que força Jesus a fazer esse milagre. Porque aonde eles iriam arrumar vinho ali? Ainda mais naquela época que o casamento durava 7 dias e o vinho já ter acabado, eles não tinham um mercado ali para ir e pegar o vinho. Acabou, vai no mercado e compra mais. Não é igual hoje que temos essa facilidade. Então ele realmente precisava existir, que acontecesse algum milagre. E Maria ordena Jesus a isso, né? Acabou o vinho. Jesus fala, ainda não chegou minha hora, isso cabe, isso como que cabe a nós? E Maria fala, faça tudo o que ele disser, faça tudo o que Jesus disser. Então ali, ninguém conhecia muito Jesus ainda. E os discípulos, aqui na passagem fala, e os discípulos creram nele. Então os discípulos começaram a crer em Cristo após ver todo esse milagre, onde ele transformou aquela água em vinho. Em um vinho muito bom. Um vinho muito bom que surpreendeu a todos, surpreendeu o mestre Sala. Maria sempre soube da capacidade de Cristo. Ela sempre soube da capacidade de Jesus. Desde o momento em que o anjo chega até ela e fala para ela que o Espírito virá sobre ela, né? E dará à luz o Salvador, né? Então, ela sabia desde aquele momento que aquele menino que estava no ventre dela 9 meses não seria qualquer um, né? Seria o Salvador, seria Jesus, seria o Cristo. Então, Maria nunca duvidou
da capacidade de Jesus, né? Do poder que Jesus teria. Conseguem compreender isso? Maria ali conhece Jesus como ninguém. Maria sabia da capacidade de Jesus ali como ninguém. E os discípulos começaram a crer nele. Todo mundo começaram a crer em Cristo após ver esse milagre, ver esse primeiro milagre acontecer. E o que Maria faz nesse momento? Nessa passagem, o que Maria fica fazendo ali? Ela intercede. Ela é a intercessora desse momento. Ela é a intercessora. Porque a Maria, ela vê a necessidade daquele casal. Ela vê a necessidade deles. Do vinho ter acabado, imagina a vergonha. Naquela época era muita vergonha o vinho acabado, o casamento. Né? Ainda mais como eu já havia falado, 7 dias. E ele realmente precisava acontecer um milagre. Então Maria olha para aquele casal, vê a necessidade deles. E ela fala para Jesus. Né? Então ali Nossa Senhora, ela começa a interceder, ela se coloca no lugar do casal, né? Ela intercede. E Jesus atende ao pedido de Maria. E Jesus atende ao pedido de Maria. Maria vê a necessidade do casal e entrega essa necessidade para o filho dela, e o filho dela atende essa necessidade, né? Fazendo o milagre acontecer. Então a intercessão, o poder da intercessão de Maria é isso. O poder da intercessão, o poder da intercessão é exatamente esse: a gente se colocar na situação do outro, ver a situação do outro, entender a necessidade do outro e orar para Deus pedindo a isso. Pedir pela necessidade do irmão, pedir pela necessidade do próximo. Eu ver a necessidade da minha família e pedir para Nossa Senhora que ela está vendo essa necessidade e ela entrega essa necessidade até Jesus. Então esse é o poder da intercessão de Maria. Esse é o poder da intercessão de Maria. Maria tem um papel fundamental nessa passagem, nesse momento desse milagre. Então Maria é a causadora, ela provoca que Jesus faça esse milagre, ela força. E é graças a ela que esse milagre acontece, e é graças a ela que os discípulos começaram a crer em Cristo. Porque ele foi a maior prova de que ele não era simplesmente qualquer um. Não era simplesmente o filho de José, o filho de Maria, apenas não. Ele era o Salvador, o Cristo. O que faria milagres, o que curaria os doentes, os enfermos, o que perdoaria os nossos pecados, o que daria vida por nós, pelas nossas sujeiras. Compreende isso, irmão? Compreende isso, irmão? O poder da intercessão de Nossa Senhora. Então Maria, ela que é intercessora das necessidades, é intercessora das grandes causas. Ela conhece a sua necessidade, ela conhece as suas causas. Quantos milagres Nossa Senhora já não fez? E quem recorre a ela nunca se decepciona. Quem recorre à Virgem Maria nunca está só. Quem recorre à Virgem Maria nunca está sozinho, nunca se sente sozinho, porque ela vai. Ela reconhece a nossa necessidade, ela reconhece a sua necessidade e ela leva essa necessidade até Jesus, até o filho dela, como ela fez aqui em Bodas de Caná. Jesus ouve os nossos clamores. Jesus ouve os nossos clamores ainda mais quando colocamos as nossas necessidades na mão de Maria e Maria entrega essas necessidades para Jesus. Jesus ouve, Jesus entende os nossos clamores, ainda mais quando vem pela intercessão da Virgem Maria. Ainda mais quando vem pela intercessão da sua mãe. Esse é o intuito da palavra de hoje, do vídeo de hoje. Que Jesus quer que você entenda do poder da intercessão. Recorra à Virgem Maria, recorra à nossa mãe, recorra a ela. Porque ela tem o poder de interceder, né? De entender as suas necessidades, as minhas necessidades, a necessidade da sua família, a necessidade do teu casamento. Ela tem a capacidade e ela recorre e ela entrega isso a Jesus.
E Jesus atende isso transformando em muitos milagres, como aconteceu no primeiro milagre dele. Então não ignore Maria, não ignore a Maria, recorra a ela, peça a intercessão da Virgem Maria, peça a intercessão dela no Santo Terço, nas suas orações, porque quando ela entregar isso para Jesus, Jesus não vai pensar em 2 vezes em atender. Tenha certeza disso. Essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para gravar esse vídeo e levar até você. Então, se você chegou até o final dessa palavra e se você sentiu tocado com essa mensagem, eu convido a você a curtir esse vídeo. E se você também não for inscrito, a se inscrever nesse canal e compartilhar essa mensagem com algum irmão, alguma irmã, com alguém que precisa também entender de uma vez por todas o poder da intercessão de Nossa Senhora. Lembrando novamente, todos os domingos às 20 horas da noite, às 8 horas da noite, temos uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.